E aí, rapaziada, beleza? Pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo aí bem legal para quem está iniciando, para quem está no nível intermediário, que tem dúvida em relação a medições com multímetro, né? Em que momento deve usar escala de ohms, escala de diodo, né? Escala de tensão contínua e escala de continuidade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, dar algumas dicas aqui, né? Utilizar alguns exemplos aqui e mostrar para vocês, beleza? Então vai ser um vídeo bem bacana aí, bem legal. Já peço que você deixe o like aí, que é muito importante, pessoal, para o nosso crescimento, né? O crescimento desse canal. Quando você deixa o like, né? Você não está dando dinheiro para o canal. Você só está mostrando para o YouTube que o nosso vídeo é um vídeo bom, né? E aí ele vai recomendar para outras pessoas que pesquisam, né, sobre esse tema na internet. Então dá uma força aí, deixa o like, comenta aí o vídeo, né? Qual é o tema do vídeo que você quer, né, que a gente grave, né? Que esse vídeo aqui a gente está gravando justamente porque algumas pessoas perguntaram, né, pediram esse vídeo aí nos comentários. Então, se você tem uma dúvida referente a alguma coisa aí na área de manutenção em placas de celular, né, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente vai, nos próximos vídeos aí, a gente pode estar gravando esse vídeo para você, beleza? Então, pessoal, antes de a gente começar, né, eu quero falar para vocês que a gente tem um grupo no Telegram. O grupo é um grupo gratuito, um grupo aberto. Se você quiser fazer parte, o link do grupo está aqui na descrição do vídeo, né? E o nosso curso também, pessoal. Nosso curso ainda está com preço simbólico, né? Um preço de lançamento. E se você quiser fazer parte aí da nossa família GS Celsius Tech, é só você clicar aqui no link, né, do curso que está também aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu vejo muita gente errando na hora de fazer análise. Pessoas que estão no nível iniciante, né, e no nível intermediário. Eu vejo pessoas que continuam errando bastante. Eu estou gravando esse vídeo também porque assim, muitas pessoas que me procuram diariamente, né, para me tirar dúvidas, né? Alunos do curso, inscritos daqui do YouTube, né? Seguidores lá do Instagram, né? Amigos aí do grupo aberto também que a gente tem no Telegram. Muita gente entra em contato comigo, né, para tirar dúvidas acerca de alguns problemas de placa. E aí eu pergunto se aquela pessoa ela fez aquele tipo de análise, qual é a escala que aquela pessoa usou. E eu vejo que tem muita gente que erra erros simples, né? Eu vou estar explicando aqui quais são esses erros simples que eu vejo essas pessoas errando, né? E tirando a dúvida também de muita gente aqui que não sabe ainda utilizar essas escalas, né? Não sabe ainda como proceder na hora de analisar um curto, uma fuga, ou algum outro defeito na placa de um aparelho celular, beleza? Então aqui, pessoal, eu tô com meu multímetro, né? Você percebe aí que a gente tem a tela, minha tela aqui que está aparecendo. Temos aqui do lado a nossa fonte de alimentação, né? No meio a imagem do nosso microscópio, né? E aqui abaixo a imagem do nosso multímetro, beleza? Então eu vou começar aqui falando sobre a escala de tensão, né? Escala de tensão contínua. Então coloquei aqui meu multímetro na escala de tensão contínua, né? E a nossa fonte ali está em 4.2, beleza? Primeira coisa, vou colocar aqui a fonte, né, no nosso multímetro para ver como é que está aqui essa tensão, se está correta, né? Então aqui, ó, perceba que a tensão da fonte, né, deu certinho aqui, bateu certinho, né, com a medição do multímetro. Então eu posso confiar na minha fonte quando eu for alimentar um aparelho. É sempre bom fazer esse teste aí com sua fonte de alimentação, né, certificando de que não há alteração, né? Eu já peguei fontes, né, não só da Yachun, como outras fontes também que estavam desregulada, marcando ali, né, 4.2 e às vezes com 5 volts, né? Então isso pode danificar a placa do seu cliente. Primeira coisa, deve verificar isso. Eu vejo muita gente queimando placa por conta disso, beleza? Então sempre certifique a tensão da sua fonte com o seu multímetro, né, para ver se está batendo tudo ok lá. Vamos lá, pessoal. Outra coisa, a alimentação. A escala de tensão contínua, pessoal, ela é uma escala para a gente medir a alimentação. Eu vejo pessoas utilizando essa escala muitas vezes para medir outras coisas que não tem fundamento, né? Então, assim, é óbvio que a escala de tensão contínua é para medir tensão, beleza?
Na escala de tensão contínua, a gente pode pegar curto ou fuga? Sim, podemos sim pegar curto-circuito ou fuga. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que você pega curto e fuga com a escala de tensão contínua, ok? Vamos lá. Novamente, vou colocar aqui a ponteira na fonte e você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tá aqui a ponteira na fonte, beleza? Perceba lá a minha fonte, ela está marcando 4.2, está irregulada, né? Está regulada aqui, ó, a 2 amperes, ok? 4.2, 2 amperes. Se eu encostar uma ponteira na outra, o que vai acontecer? Observe lá na fonte, eu tenho uma queda de tensão e a minha corrente ali, ó, foi consumida totalmente, né? Até 2 amperes, né? 1.993 amperes, ou seja, toda a corrente consumida. Quando a gente tem uma queda de tensão, pessoal, trata-se de um curto-circuito, ok? Quando a gente tem uma queda de tensão, a gente já podemos afirmar, né, que temos um curto-circuito em determinado circuito, determinada malha, determinado componente, né? Então, se a gente está analisando uma malha que ela tem que trabalhar com 4.2 e você encontra 1.8, 2 volts, 3 volts, então há uma queda de tensão nessa malha, né? Podendo ser um curto-circuito. Então a gente encontra curto-circuito, né, através desse tipo de conceito. Vou mostrar isso aqui para você na prática. Vou pegar aqui uma placa aqui que eu dou aula aqui para os alunos, né? Os alunos do nosso curso provavelmente já devem ter visto essa aula aí, ou lá no nosso suporte, ou na nossa plataforma do curso, beleza? Ó, tem uma placa aqui, pessoal, e vou energizar essa placa, né? Aqui, ó, energizei essa placa, tá aqui, ó, no conector de carga, beleza? Vocês estão vendo aí? No conector de carga aqui. A escala de tensão contínua, pessoal, é para que eu certifique de que as tensões estão presentes, beleza? Tudo ok? Escala de tensão é para que eu certifique de que aquela tensão ela está passando ali conforme deve passar. Então, se eu tenho uma falha de carregamento, o que eu devo fazer? Certificar primeiramente se essa tensão ela está entrando para dentro do conector. Então eu boto aqui, ó, né? Faço a medição e eu encontro aqui 5.1, né? Perceba aqui no meu multímetro aqui abaixo da tela que temos aqui, ó, 5.13, né? 0.12, que seria 5.1 volts, ok? Então a gente tem 5.1 volts. Essa malha aqui, pessoal, eu não vou mostrar aqui no esquema, mas essa malha, né? Essa placa aqui de um J4, J415, é o 410, é o J4 Core. Então ela sai daqui, ela passa por esse diodo, ela passa por esse capacitor. Aqui temos um circuito OVP, né? Circuito de proteção sobre tensões, né? E do outro lado um capacitor que essa tensão ela vai passar por ele. Analisando aqui, né? Ó, eu tenho tensão aqui na entrada do meu conector, né? Eu tenho tensão aqui, ó. Aqui não vai dar para medir porque os pads, né? Os contatos desse diodo, né? Esse diodo é um diodo encapsulado, então é por baixo dele, beleza? São um tipo de diodo Zener, né? Que tem é como se fosse um CI, mas é um diodo. Então aqui do outro lado a gente tem um capacitor. Medindo nesse capacitor aqui, a gente também tem 5.1 volts, ok? Então essa malha aqui, pessoal, analisando aqui, ó, a gente teria, né, uma malha funcionando corretamente, né? Funcionando corretamente. Se eu pego essa malha, né, o que eu devo fazer? Analisar se essa tensão ela está chegando até lá no local aonde ela deve chegar. No caso da VBus, né, que é uma malha de 5 volts USB, ela tem, né, por destino CI de carga, Power Managing ou IFPMIC. Depende muito da estrutura eletrônica de cada um aparelho, né? Tem aparelho que trabalha com CI de carga, tem aparelho que não vai ter CI de carga, vai ter um IFPMIC fazendo a função do CI de carga. Vai ter outros aparelhos, né, que essa tensão USB ela vai diretamente para o Power Manager, e o Power Manager é que vai fazer o chaveamento, né, que vai transformar essa tensão
de 5.1 para 4.2 volts e assim carregar a bateria. Então assim, é dessa forma que funciona, né, o circuito do aparelho. Agora mostrando aqui para vocês aqui, ó. Essa malha, ela passa por esse diodo, né, passa por esse capacitor, isso aqui passa por esse capacitor, e aqui a gente tem um circuito OVP. Não tem como eu medir tensão aqui no circuito OVP, porque ele está aqui no local, né, e o SPAD dele fica por baixo dele. Então o que é que eu devo fazer, né? Seguindo, vamos supor que eu estivesse seguindo essa malha. O que é que eu devo fazer? Medir a frente, né, no componente da frente do circuito OVP. Então se eu medir aqui, ó, nesse componente, o que é que eu tenho ali, pessoal? Eu tenho 3.7 milivolts, ou seja, aonde é que está o 5.1 volts? Sumiu. Então, na escala de tensão contínua, eu também posso pegar algo estranho aqui para eu me basear em uma análise mais aprofundada. Ou seja, aqui, né, eu tenho 5 volts na entrada do conector, né? Tá aqui para você ver. Na entrada do conector a gente tem 5 volts. Quando eu vou medir aqui no capacitor, eu tenho 3.7 volts, ok? E isso é uma queda na tensão. Algum componente está roubando a tensão que deveria ser de 5.1, e isso a gente classifica como um curto-circuito, ok, pessoal? Então, a escala de continuidade, na escala de tensão contínua, né? Perdão, já ia falar continuidade. A escala de tensão contínua, eu posso encontrar diversos problemas, né? Diversos defeitos, né? É uma opção a mais para que eu analise. É muito importante a gente saber o seguinte: digamos que eu tenha, né, uma falha de carregamento, eu vou desconectar aqui. Digamos que eu tenha uma falha de carregamento e eu utilize aquele método padrão de análise, né, de verificar as condução reversa. Vamos lá, vou colocar o meu multímetro aqui em escala de condução reversa, né? Vamos lá, condução reversa aqui. Escala de diodo, ponteira vermelha vai no terra, ponteira preta vai coletar o valor, beleza? Colocando aqui, ó, na escala, no pino, né, VBus, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 443 milivolts. Isso me iria me permitir dizer, né, que essa malha, ela estaria funcionando, ela estaria ok, entenderam? Então, digamos que a gente tem uma falha de carregamento ou uma falha em qualquer outra parte do aparelho, e a gente está analisando com condução reversa, e nessa malha há algum componente ali que divide, né, essa malha de entrada para a malha de saída. O que vai acontecer? Eu não vou pegar a falha, né? Em condução reversa aqui, ó, deveria estar zerando, né? Se fosse um curto-circuito nessa malha, deveria estar zerando, mas ela não está zerando, ela está aparecendo 450 milivolts, que é um valor, né? É um valor tolerante, né, para essa malha. Então, se eu tenho 450 milivolts em uma malha de VBus, né, aqui passaria despercebido, eu entenderia aqui que aqui eu não tenho falha. Então, o que eu faria? Analisaria, né, outra malha, né? E aqui é uma malha S1, uma malha que não está conectada nem ao positivo nem ao negativo, né? E está dando OK, OL. Aqui eu tenho dados menos 655 em condução reversa, ok, pessoal? A malha de USB, dados positivos, né? Medindo aqui, ó, o mesmo valor da malha de dados menos, né? Que é o valor que deveria realmente dar. Então eu tenho 656 aqui e 656 aqui também, né? 55, 56, praticamente o mesmo valor. Então, não tenho falha aqui, né? USB ID dando um valor de basicamente 500 milivolts, ou seja, também está ok. Aqui é terra e aqui também é a malha terra, né? Então, aqui está certo, esse aqui está certo, esse aqui está certo, esse aqui está certo e aqui também estaria certo, ok? Concordam comigo, pessoal? Mas se eu for medir
essa malha, né? Vou mostrar para vocês depois. Se eu for medir essa malha aqui, ó, me mostra 0 em condução reversa, ou seja, é a malha V-Bus, é a mesma malha V-Bus, só que do AVP para frente, essa malha me marca como curto-circuito, ok? Vamos medir agora na escala de continuidade. Continuidade, vamos lá. Malha de escala de continuidade, escala de bip, né? E aqui, vamos medir. Não bipou. Essa malha, pessoal, eu simulei um curto aqui, né? Então, era para apresentar para mim aqui um curto-circuito. Não temos curto-circuito aqui. Mas se eu boto aqui, ó, agora eu tenho um curto-circuito. Beleza? Aqui eu tenho um curto-circuito, né? Ó, curto-circuito, ó. De um lado bipa, do outro também bipa, né? Então eu tenho um curto-circuito na malha V-Bus, né? Porém, após o circuito OVP. Medindo aqui, vai dar tudo ok. Por isso que a gente não deve se basear apenas em um método de análise. A gente deve analisar, colocar na análise vários métodos, né? Saber utilizar esses métodos e saber também ter uma noção, né, daquilo que a gente está fazendo. Se você tem um circuito integrado no meio de uma malha, provavelmente ele está dividindo essas malhas, pessoal. Se você pega a malha V-Battery e depois a malha VPH-PWR, né, o curto vai estar ou na V-Bat ou na VPH-PWR. Por quê? Porque dentro do circuito integrado é onde fecha o circuito das malhas, né? Mas essas malhas, elas não estão passando juntas na placa, né? Na superfície da placa. É através do próprio circuito integrado que faz a união, né? Então, se uma malha vai estar em curto, outra provavelmente não. Beleza, galera? Então, vamos pegar aqui o esquema elétrico, né? Deixa eu pegar o esquema elétrico desse aparelho para mostrar para vocês aqui com mais exatidão, né? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o... Esse aqui era um outro aparelho que a gente estava analisando. Deixa eu pegar aqui o J4, né? Deixa eu fechar aqui. J4. Linha G. Vamos abrir aqui no... Linha J. Esse aqui é o J400 e... É 410, né? Provavelmente é o 410, eu acredito que seja. Ou é o 410 ou é o 415, eu não tenho aqui a referência, mas provavelmente o 410. Acho que é ele mesmo. Então vamos lá, vamos aqui abaixo, certificar aqui no layout de que temos esses componentes, ok? Então vamos lá, isso aqui é o conector, né? O conector de carga do aparelho, ao qual a gente estava analisando lá. Isso, pessoal, que eu estou mostrando para vocês são técnicas de medições, né? Para você ter uma análise, ter uma base do que pode acontecer. E o que acontece no circuito de carregamento pode acontecer em qualquer outro circuito, né? Todo circuito trabalha com tensão e corrente, ok? Então, basicamente aí pode acontecer, pode apresentar defeitos e outros defeitos aí em outros setores, né? Então vamos lá, vamos ver se é a mesma placa. Vou dar um zoom aqui. Então a gente tem aqui, ó, o que a gente tem? Temos o diodo Zener, que eu falei para vocês, o capacitor aqui do lado, né? Perceba aqui o capacitor. Temos aqui o circuito OVP e logo após o circuito OVP temos o capacitor, né? Aonde a gente está medindo, né? Seria esse aqui, ó, esse componentezinho aqui, né? Esse capacitor aqui. Beleza? Então vou copiar esse capacitor, vamos abrir o esquemático e vamos ver se realmente ele faz parte da V-Bus, né? Pode ser que alguém diga, ah, mas não é, ele está falando aí, mas não mostrou, né? Então vamos mostrar aqui, né? Tem gente para falar bem, não tem, né? E tem, né? Perdão, peço até perdão aí pra galera aí que fala bem pra caramba, mas sempre tem aquele que critica, né? Sempre o pessoal critica mais do que elogia, né? Então a gente tá passando um conteúdo aí que muitas vezes não se encontra nem em curso,
A gente tá passando gratuito aqui, mas tem muita gente que ainda acha ruim, né? Então, é assim que acontece. Mas vamos lá. Dando um enter aqui, pessoal, a gente vai encontrar o componente. Vamos lá? Vamos dar uma caçada nele aqui, né? E o que a gente encontra aqui, pessoal? A gente encontra... Vamos dar um zoom aqui. O que a gente encontra? A gente encontra o circuito OVP, né? O circuito OVP. E o capacitor que eu falei para vocês é justamente esse capacitor aqui, ó. O C4079, beleza? C4079. De um lado, a gente tem a VBus, né? Que eu falei para vocês que passa lá, né? Naquele componente lá que eu falei para vocês, né? Deixa eu copiar essa VBus aqui, né? E voltar, você vai ver, ó, que ela passa por quem? Ela passa por um diodo, né? Que foi justamente aquele diodo que eu falei para você, ó. Passa por aquele diodo. Depois do diodo, ela vai passar por quem? Ela vai passar pelo aquele capacitor que eu mostrei para você, né? Aquele capacitor que está logo após o diodo. E seria esse capacitor aqui, ó. O capacitor 4086, ok? Então, depois que ela passa por esse componente, né? Por esse capacitor, ela vai entrar aqui em 3 baldes de solda, né, do circuito integrado aqui, ó, OVP, né? Isso aqui é um circuito de proteção sobre tensão altas, né? Então tá aqui, né? Temos um diodo Zener que trabalha justamente para regular a tensão. Logo após a gente também tem um circuito OVP, justamente para proteger mais ainda essa entrada de carga aí, não danifique a placa caso dê um surto de tensão nessa malha, beleza? Então aqui, ó, temos a VBus, né, 5 volts underline com. E perceba que quando essa tensão ela entra, né, que ela vai sair do outro lado, ela sai como VBus 5P0. Perceba que o nome, né, ele já não é mais o mesmo. Ele tem o nome VBus? Tem. Mas muda igual acontece com as malhas primárias, né? As malhas primárias acontece muito isso, né? Entra no IFPMIC como VBattery, sai como VBAT, né? Entra no IFPMIC como VBAT, sai como VPHPWR, né? Isso acontece bastante aí nos aparelhos da Samsung, Motorola, LG e vários outros aparelhos, né? Isso é uma forma de dizer que ainda continua sendo a malha de 5 volts, porém ela tem uma modificação. Por quê? Porque não são a malha que está dentro ali passando a placa junta, né? Tanto que algumas placas, se você remover o circuito OVP, você vai precisar fazer um jumper, né? Justamente para, se caso você não tiver o circuito OVP, tem que fazer um jumper da entrada para a saída do OVP para unir essas malhas, né? Que são malhas que estão separadas ali dentro do circuito OVP e que o próprio circuito OVP é que faz essa junção das malhas, né? E se vier uma sobrecarga, ele vai abrir, né, o filamento dentro dele para proteger, ou então ele vai entrar em curto-circuito também para proteger. Então o circuito OVP ele trabalha justamente com a função justamente essa, beleza? Então aqui, ó, do outro lado a gente tem, né, esse componente que ele está em curto-circuito aqui, né? Eu simulei um curto-circuito justamente para mostrar para vocês, né, que a gente precisa utilizar diversas técnicas para poder encontrar um defeito. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, né? A gente vai ter um circuito OVP, né? Perceba aqui, ó, como eu falei para vocês, né? A gente tá aqui com a placa. Deixa eu botar aqui para você e vou botar o layout também, né? Ó, vamos ver aqui no layout. Então, no layout, ó, perceba que a gente tem os mesmos componentes aqui, né? Ó, a gente tem o diodo, a gente tem o capacitor, né, que vem depois do diodo, temos o circuito OVP e temos o capacitor. Quando eu vou fazer uma análise, né, de continuidade, quando eu vou fazer uma análise com escala de ohms, com a escala de tensão contínua, né, escala de continuidade, vai mostrar para mim que está tudo ok, funcionando perfeitamente. Só que o problema está após, né? E a gente tem que entender justamente isso aí. Por isso que a gente deve utilizar diversas técnicas, pessoal. Então, voltando aqui, pessoal, para vocês, né? Mostrando aqui para vocês, vou botar aqui o multímetro novamente. Tá aqui o nosso multímetro, né? Vamos analisar aqui, né? Vamos falar sobre... Não tô mostrando aqui nada de procedimento dessa placa, estou só
apresentando aqui uma simulação para você entender como é que faz a análise. Então, se eu verificar, né, na saída dessa malha, se eu verificar que tem uma queda de tensão, né, isso eu posso encontrar em diversas malhas, né, em diversas técnicas, né, em diversas escalas, beleza? Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal. Existem defeitos, né, que se a gente for utilizar apenas condução reversa, a gente pode ficar sem ter aquela explicação, né, sem ter um valor, né, que a gente realmente chegue à conclusão, né? Então, assim, a gente precisa utilizar de diversas técnicas. Por exemplo, se eu tenho um problema de o aparelho não estar funcionando, está consumindo, está zerando, consumindo e zerando, consumindo e zerando, consome, trava, mas não liga, né? O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, galera, utilizar escala de condução reversa. Por quê, pessoal? Porque a escala de condução reversa ela vai me dar um norte para onde eu devo ir, né? Digamos aqui, eu tenho uma escala aqui de condução reversa. Vamos lá, vamos botar aqui escala de diodo, condução reversa. Se eu tenho aqui, ó, né, um aparelho que consome trava e consome zero, eu posso sim ter, né, um curto-circuito em uma malha secundária. Então, para que eu elimine essa hipótese, né, o que eu devo fazer? Pegar em condução reversa e analisar as malhas aqui ao redor, né, para ver se eu encontro alguma malha que está zerando dos dois lados, né? Então verifico uma, verifico outra, né? Verifico outra e vou analisando. Ó. A malha que zerar em condução reversa está me informando, né, que ela pode estar, né, em uma malha que está com curto-circuito. Observando aqui, pessoal, ó, a gente tem umas bobinas aqui, né? E aqui eu vou fazer uma medição, eu tenho 368 milivolts, ok? Aqui eu tenho 71 milivolts. Essa malha está em curto? Não, essa malha não está em curto. Essa malha é uma malha de baixa resistência. Se essa malha tivesse em curto-circuito, né, porque tem uma queda de tensão muito grande aqui nessa malha, vou juntar aqui ó, as ponteiras. O que é que acontece em condução reversa? Vai zerar, né? Se eu tenho um valor aqui, ó, se eu tenho um valor aqui, por mínimo que ele seja, mas eu tenho um valor aqui, né, não necessariamente eu posso acusar que seja um curto-circuito ou, né, uma fuga de corrente. Agora, se eu pego um componente aqui que zera dos dois lados, então eu encontrei uma malha que tem um curto-circuito. E aí eu vou, né, analisar essa malha com outras técnicas, né? Vou utilizar esquema elétrico para verificar se não é uma malha de baixa resistência. Se for uma malha de baixa resistência que em condução reversa esteja zerando dos dois lados, né, do componente, então não é uma malha de baixa resistência, né? Ou se for uma malha de baixa resistência, ela pode estar também em curto-circuito, beleza? Então uma malha de baixa resistência para estar em curto é muito mais difícil do que uma malha primária, né? Uma malha que trabalha com a resistência mais alta, mas também pode entrar em curto-circuito. Então você deve analisar dessa forma, né? Pegar o seu multímetro em condução reversa e procurar aqui ao redor, né, para encontrar algum componente aí que esteja zerando dos dois lados. Ah, mas eu posso fazer isso também com a escala de continuidade. Escala de continuidade, pessoal, é a escala que eu menos uso. Para que eu uso a escala de continuidade? Escala de continuidade é quando eu perco uma malha, né, e eu preciso encontrar essa malha, fazer algum mapeamento, eu utilizo, né, a escala de continuidade para isso. Mas quando eu vou fazer uma análise mais aprofundada, eu não costumo utilizar a escala de continuidade. Por quê? Porque a escala de continuidade ela pode enganar, né? Vamos lá, vou pegar uma placa aqui de um iPhone. Tem uma placa aqui do iPhone, porque essa placa aqui ela não tem uma malha de baixa resistência tão grande quanto a que eu quero mostrar para você. Tenho aqui, ó, multímetro na escala de continuidade, né? Eu tenho uma sucatinha aqui do iPhone. Digamos que eu estou aqui medindo, né? Medindo. E ó, eu venho aqui, ó, em continuidade. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu encontro.
também não estamos encontrando, mas temos, às vezes a gente encontra malhas, né, que está mostrando a continuidade dos dois lados do componente, e não necessariamente quer dizer, né, que esse componente esteja em curto-circuito, né? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem, ó, um componente que está bipando, né, de um lado. Ó, mostra aqui bipando de um lado, né, e aqui mostra bipando de outro lado. Às vezes a gente encontra capacitores mesmo assim, ó. Aqui, ó, encontramos uma. Ó, encontramos um capacitor aqui, ó, que está bipando dos dois lados, né? Então, ó, perceba lá que a gente tem uma resistência de 9, né? 9, 8 ali ohms, ok? Então, não é um curto-circuito, é uma malha de baixa resistência, né? Vamos lá de novo, ó, é uma malha de baixa resistência. Então, se eu tiver aqui só me baseando no bip, eu vou achar que esse componente está em curto. Ah, encontrei o defeito. E aí eu vou remover o componente, e aí o que vai acontecer? A placa vai continuar em curto, eu vou medir novamente, vai estar bipando lá, mostrando continuidade. Então essa forma de análise, pessoal, não é uma forma precisa, né? Utilizar continuidade para procurar curto na placa não é a escala correta. Então você pode utilizar tanto a escala de ohms, né, a escala de resistência, quanto você pode utilizar a escala de condição reversa para encontrar, né, curto-circuito. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, né, pegando aqui, estou analisando, aí não encontrei nada. Aqui nada, né, aqui nada, aqui nada. Eu venho aqui, né, cadê o capacitor que a gente estava vendo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui que ele... Deixa eu limpar essa ponteira, pessoal. Essa ponteira é nova. Aí ela tá com um esmaltezinho ainda aqui, que às vezes atrapalha. Cadê o abençoado que estava aqui? Acho que é o local aqui que eu estou aterrando. Ó, é o local que eu estava aterrando, né? Que tinha uma sujeira aqui e não estava aparecendo. Beleza? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui agora. Então eu tô aqui, ó, né? Tô aqui. Ó, esse componente bipou, né? Na escala de continuidade, eu não vou olhar para a resistência. Eu vou achar que ele é o componente que está em curto ou que a malha que está em curto. Mas não é, né? Eu vou botar aqui na escala de resistência e a gente vai ver agora na escala de resistência aqui, né? Eu vou botar aqui, ó, o preto, né, no terra, e aqui eu vou medir o componente. Então eu boto de um lado, ó, vou medir aqui de um lado do componente, né? Tá dando aí 2 ponto alguma coisa. Isso aqui é o terra do componente, né? Isso aqui é o terra do componente, ó. Vai dar uma resistência bem baixinha, né? Do outro lado do componente, eu vou pegar uma resistência maior um pouco, ó. Uma resistência aí, ó, de 8.2 volts, né? Uma resistência aí de 8 volts para 9, né? Ó, deixa eu estabilizar aqui, ó. Vai dar uma resistência, ó, de 8 volts, 8 ohms, né? Ó, 8 ohms aqui, ó. Então, mesmo que seja uma resistência próxima a zero, mas é uma baixa resistência. Essa malha não está em curto. Se ela tivesse em curto, ela estaria, né, totalmente zerando, conforme o outro lado do componente, que está chegando ali bem próximo a zero, 1 ali, né? Por volta de 1 ohms ali, né? Bem baixo. Então, eu vejo muita gente se equivocando na hora de analisar, né, por conta disso, porque acaba utilizando escala de continuidade para encontrar curto e se baseando no bip, né, fica olhando só para a placa e escutando o bip, e aí acaba errando, beleza, galera? Então vejo muita gente errando por conta disso, né? Vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar agora
a gente já falou da escala de ohms, a gente falou da escala de diodo, né? Falamos da escala de tensão e agora vamos falar um pouco da escala de ohms, né? Escala de ohms, pessoal. Como é que a gente faz uma medição de resistência, né? Deixa eu pegar aqui a outra placa e mostrar para vocês aqui. Resistência, né? Como a gente está falando de resistência, né? De medir resistência, então deixa eu pegar aqui. Então, vamos procurar aqui um resistor, né? Vamos lá. Então a gente tem componentes aqui na placa, né? Capacitores, diodo, bobinas, né? Pode ser um transistor aqui, né? Algum componente do tipo. E aqui a gente tem nossos queridos resistores, né? Bem pequenininho aqui na placa. Então a gente tem um resistor, né? E aqui, pessoal, medindo a resistência desse resistor, né? A gente tem 2.188 ohms, ok? É correto a gente medir resistência com um componente na placa? Vamos lá, eu falo por experiência própria. Quando a gente abre um esquema elétrico, a gente encontra, né, muitas vezes o componente e a unidade de medida do componente, que seria o valor daquele componente, né? A maioria das vezes, quando eu medi, né, fiz essa medição, batia certinho, batia correto. Quando eu via que tinha alguma alteração, o que eu faço, né? Eu tiro o componente, já digo que esse componente é o problema, vou lá e tiro e boto outro. Não. O que eu faço? Pessoal, eu tiro o componente, né? A gente tem que curtir a análise, temos que curtir o conserto, né? Beleza, a gente tem vários consertos na placa, sim, tem que ser rápido, beleza, tem que ser. Mas faça tudo com carinho, com prazer daquilo que você está fazendo. Então, remove o componente fora. Analisa o componente fora da placa antes de você colocar outro. Por quê? Porque ao tempo de você procurar uma sucata para tirar outro componente, né, você pode, se caso não for o componente, você colocar novamente ele no local. Por quê? A lei de Ohms, o que a lei de Ohms ela fala? Ela diz que a soma dos componentes, né, em um determinado circuito, né, pode interferir, né, no resultado. Por exemplo, se eu tenho uma malha onde tem capacitores, diodos, circuitos integrados e lá eu tenho um resistor, né, pode ser que na hora que eu estiver fazendo a medição sobre o resistor, aqueles componentes também, né, por estarem na mesma malha, ele pode interferir na resistência, né, no valor da resistência que eu estiver medindo. Então, o correto seria você remover o componente fora. Mas, se você mede o componente e o componente bate exatamente como está no esquema elétrico, então não precisa eu remover esse componente, né? Eu vou julgar esse componente como ele estando bem, né? Como ele estando ok. Mas se eu pego esse componente, né? Coloco ele, removo, encontro um valor, digamos que ele tem que ser de 60 ohms, ele está me dando 200k ohms, né? Digamos que ele seja de 60k ohms, um exemplo, né? Às vezes eu erro. Digamos que ele seja de 60k ohms, né? 60 mil ohms, que é igual a 60k, né? 60k ohms. Digamos que eu pegue um valor de 200k ohms, né? Ou seja, 200 mil ohms, né? Digamos que eu pegue essa resistência aí. Então, eu sei que quando um resistor ele dá um defeito, ele nunca vai baixar a sua resistência. É importante vocês entenderem isso. Ele sempre vai aumentar a resistência para mais. Então, se ele aumenta para mais, eu sei que tem que ter ali 60k ohms e eu encontro 200k ohms, eu posso sim julgar de que há um defeito ali naquele componente. Para que eu certifique isso, eu devo remover ele da placa. Tem muita gente que quer pegar uma placa sucata para medir lá numa placa sucata, ver se está dando o mesmo valor. Mas se o esquema elétrico está te dizendo que é 60k, pegou uma alteração muito grande, né, que está fora do limite de tolerância, resistor, né, basicamente aí quando o esquema elétrico apresenta para a gente, apresenta também com uma tolerância muito baixa, né, às vezes de 1% apenas. Se você encontra um valor alto, se eu sei que resistor ele dá problema para cima, a resistência aumenta, então eu posso certificar, né, ele fora da placa. Então o que eu faço? Eu removo o componente fora,
e analiso ele fora da placa para ver se tem a mesma resistência, né? Se está ali dando 200 ohms ainda fora da placa, então eu vou procurar um outro resistor, né? Ou em uma placa sucata ou em uma outra placa, né, que esteja as mesmas especificações, né, que seja de 60 ohms, eu posso colocar lá e aí eu vou sanar o problema. Se eu tenho um resistor que está dando uma resistência para menos, eu posso entender de que aquela resistência ali está dando para menos por conta dos componentes que estão na placa, ok? Porque se ele dá defeito, ele dá para mais, não para menos. Então, se está dando uma resistência para menos, então eu posso entender que está dando para menos porque os outros componentes estão interferindo no valor, né? Então, se for um valor para menos que seja uma tolerância muito pequena, né, seja que esteja ali no nível de tolerância, então eu posso seguir na análise para outra coisa, né, para outro componente, porque eu sei que ali não é o meu defeito. Beleza, galera? Então, pessoal, hoje a gente já estamos 41 minutos de aula, uma aula gratuita aí para vocês aí no YouTube, né? Chegamos em 34 mil aqui no YouTube, né? Então, basicamente é um aulão aí sobre multímetro, sobre análise, né? Tem muita coisa, pessoal, é muita informação, né? Então a gente precisa estar estudando sempre, né? Então a gente tem um curso também onde a gente passa todo passo a passo da análise, né? Tudo passo a passo, o que você deve fazer primeiro, o que você deve fazer depois, né? E o link está na descrição, né, desse vídeo. Então, se você quer aprender mais em reparo em placa, o link está aqui abaixo para você adquirir o curso, que está num preço simbólico, né? Todo mundo pode adquirir o curso, está no valor aí bem simbólico, beleza? Então é isso, galera. Vou finalizar por aqui. Se eu esquecer alguma coisa, né, me lembra aí nos comentários que eu posso fazer uma outra aula. Como você vê, como você está vendo, né, a gente não apresentou basicamente nada. Já passou 42 minutos, né, de vídeo. Então por isso que a gente tem o nosso curso. Por quê? Porque não tem condições de a gente passar várias horas, né, só aqui no YouTube, né? Claro, a gente tem família, a gente tem trabalho aqui na bancada, né? Então a gente passa apenas algumas dicas, né? Como é que você deve fazer isso, aqui, o outro. E lá no curso a gente tem material aí bem completo aí para quem quer realmente aprender reparo em placa, beleza? Um abraço, Deus abençoe, tamo junto, até a próxima, valeu!